Então, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando aqui pelo canal Seduc Piauí 1, o nosso encontro semanal de ensino religioso. Está aparecendo aí o professor Judemar como educação física, né? Mas estamos aqui com ensino religioso e a gente vai fazer uma revisão do que a gente conversou na semana passada. Vocês lembram que nós introduzimos o conteúdo da semana falando inicialmente do ensino religioso, como disciplina. E depois nós fomos caminhando devagarinho e fomos mergulhando de fato no conteúdo. Então hoje nós vamos refazer, porque é preciso que vocês tenham esta segurança, né, com relação à disciplina de ensino religioso na grade curricular de vocês. É assegurada pela lei, pela Constituição, vocês lembram, mas nós vamos refazer essa história hoje, até porque semana passada alguns polos ainda não tinham conseguido acessar o sistema e hoje já estão aí entrando e a gente tem que fazer exatamente isso. Então, para aqueles polos que estão iniciando hoje, eu sou o professor Gildemar, aqui no primeiro ano à tarde nós vamos trabalhar o ensino religioso. Em outros horários a gente trabalha a filosofia, também a sociologia, mas aqui é exatamente ensino religioso. Então eu sou formado em filosofia, sociologia, especialização em educação e direitos humanos e também filosofia clínica. Beleza? Então o tema gerador do nosso bimestre é a paz na escola. Por que que a gente sempre trata destes temas durante cada bimestre? Exatamente para poder a gente ter um foco, ter uma dimensão exata daquilo que a gente quer trabalhar durante um certo bimestre. E nesse nós queremos tratar exatamente da paz, porque está fazendo muita falta ao mundo. Está fazendo muita falta, inclusive, já no nosso próprio Brasil, no nosso próprio Estado. Então é preciso que a gente, de fato, trabalhe este tema gerador, a paz na escola, para que a gente comece a tirar de dentro da escola, tá, ideias que possam realmente ser levadas para fora dos muros da escola e a gente ver acontecer a paz de maneira universal. Então é sempre preciso dar o primeiro passo, né? Senão a gente não sai do lugar. Se você disser, professor, isso eu já vivo em casa, maravilha. Se você vive paz em casa, traz as ideias de casa para dentro da escola, junta com as ideias dos colegas também que já vivem isso nas suas casas e vamos fazer a diferença aí nas nossas cidades, tá bom? São José do Peixe, muito boa tarde a Santa Luz 2 e Batalha 10, ok? Então vamos aqui à nossa primeira tela de hoje. Cadê, Janaína, aqui o negócio? Pronto, apareceu. Então, olha só, semana passada a gente dizia que a disciplina em ensino religioso, ela é de natureza interreligiosa, não é? É de natureza interreligiosa. Está dizendo o seguinte, ó, que há uma dimensão de interação. Todas as religiões, elas interagem de maneira que se possa viver essa dimensão, tá, que está assegurada aí como uma consulta de todas as crenças. Então nós não vamos, enquanto ensino religioso, focar uma religião X ou Y, A, B, C ou D. Não vamos. Nós vamos trabalhar essa interreligiosidade, essa compreensão mais ampla, mais plural, para que a gente possa realmente contemplar tudo que nós vivenciamos no nosso mundo, de tal maneira que neste mundo cabe todo mundo. Não é? Este mundo que nós estamos inseridos, ele comporta cada um, independente da sua crença religiosa, independente da sua opção sexual, independente da sua condição financeira, é um mundo para todos. Então, quando nós falamos que a disciplina é de natureza interreligiosa, nesse momento nós não vamos olhar religiões A, B, C, D ou E. Não vamos. Nós vamos tratar, inclusive, de conteúdos que estão presentes no nosso dia a dia, porque faz parte da nossa vivência, da nossa história. Então vamos trabalhar a partir daí. Por isso, cabe todo mundo. Não podemos fazer nenhum tipo de acepção de pessoa. Só o grupo X, só o grupo Y, só o grupo Z, não. Aqui é para todos. Depois, a disciplina de ensino religioso, ela visa a formação integral do educando, que busca, de certa forma, tá, um encontro com Deus. Há uma necessidade premente do homem de encontrar Deus. Se você olha, por exemplo, a sociologia, a filosofia e a própria religião, vem ao longo do tempo buscando encontrar respostas. E uma das perguntas que se faz é exatamente quem é Deus. Então o ser humano ele está nessa busca de Deus.
Os próprios apóstolos, quando estavam presentes ali com Jesus Cristo, eles também queriam conhecer a Deus. Pediram inclusive a Jesus que mostrasse para eles quem era Deus. E Jesus, muito pedagogicamente, falou: quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Isso já era bastante claro para eles, porque na Sagrada Escritura já se tinha exatamente essa ideia lá no Antigo Testamento que viria o Salvador. Não se sabia quando nem quem era, mas se sabia que o Salvador viria, que era exatamente o próprio Deus feito pessoa humana. E assim aconteceu. Você pode perguntar: professor, e por que eles tiveram essa dúvida? Por que eles ficaram querendo que Jesus Cristo mostrasse a Deus? E Jesus diz: quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Exatamente, porque o homem é um ser curioso. Ele quer ver coisas concretas, ele quer ver as coisas acontecerem de tal maneira que não reste dúvidas. Quando isso não acontece, aí surgem as dúvidas. Por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, quem somos ou o que somos, são perguntas que também a filosofia, a sociologia, a ciência e a religião estão buscando respostas. Por quê? Porque nós não temos essa segurança absoluta de responder a esta pergunta de quem sou ou o que eu sou, de onde vim, para onde vou. Tá? Se nós olharmos do ponto de vista da religião, já vai ficar claro que nós viemos do próprio Deus, porque nós fomos criados, olha lá, lá no início da Bíblia, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, viemos de Deus. Existem em nós, sabe, resquícios de Deus, só não há a divindade em nós. Então, nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Então nós teremos que compreender dessa forma. Mas quem criou o mundo? Aí vamos dizer, a religião vai dizer que foi Deus. E aqueles mais incrédulos perguntam: e quem foi que criou Deus? Aí entra a filosofia com a sua explicação, dizendo que desde sempre Deus ele é o motor da história, é o transcendente, é aquele que faz acontecer, é aquele que do nada é capaz de fazer alguma coisa, ou do nada fazer tudo acontecer. Inclusive, criar o próprio mundo. No começo era o caos, você vai ver isso lá no Antigo Testamento. No início era o caos, era a desorganização, era a bagunça. E aí Deus começou então a operar. E à medida que ele vai criando as coisas, ele vai dando forma, vai dando, sabe, uma nova estrutura para o mundo. Então é por aí que a gente caminha quando olhamos na perspectiva, tá, da religião. Aí a disciplina de ensino religioso também ela busca incentivar essa vivência de valores que favorecem as relações interpessoais mais humanas e fraternas. Olha, um valor muito importante, visto do ponto de vista da religião, é exatamente a família. Se é uma família que você vem, é uma família desestruturada, certamente dentro da escola você também vai ser, sabe, de certa forma, refletir aquilo que era a sua família. Você vai estar fora, por exemplo, do foco, você vai estar mais desorganizado, você vai estar dependendo da maneira como está estruturada a sua família. Então é um valor. Se lá é tudo bem, tudo tranquilo, respeito uns aos outros, lá na sua casa é assim, então fora dela também será. Se lá é tudo muito desorganizado, bagunçado, violento, assim também você vai levar. Nem sempre, não vamos dizer que tudo que acontece lá também a gente pode reproduzir fora de lá. Há casos em que você tem esta reflexão de ver acontecer determinados comportamentos na sua família e você não leva para fora. Você molda o seu comportamento de acordo com as relações que você vai estabelecendo. E quando se tem a segurança desses valores, nós estabelecemos relações humanas e mais fraternas. Quando nós vemos, por exemplo, um aluno agir de maneira violenta na escola, alguma coisa não está acontecendo de maneira correta lá na base, lá na primeira escola, lá na primeira sociedade, lá na primeira catequese, na primeira igreja, que é a família. Então está desorganizado, alguma coisa não está bem lá. E ele responde fora com relação àquilo que acontece dentro da sua casa. É preciso a gente realmente estabelecer essas relações com os valores para que a gente possa compreender de fato as relações interpessoais que nós devemos estabelecer fora das nossas casas e no ambiente que nós trabalhamos, que nós estudamos, nos relacionamentos que nós efetivamos, como no namoro, no casamento e assim por diante. É preciso que a gente veja isso acontecer.
Então aí tem uma capa de um livro do John Piper que ele reforça bastante essa busca do homem por Deus. Escreveu lá Em Busca de Deus, porque o homem tem sede de Deus. E assim a ciência já entende, assim a sociologia já entende, assim a filosofia compreende e também a religião sabe que o homem ele busca constantemente a Deus. Por isso se criam aí as estruturas religiosas para que a gente encontre caminhos, meios, atalhos para chegar a este encontro com Deus. Ok? Então aí para os povos que ainda não copiaram, esse slide nós vamos dar 3 minutinhos. Muito bem, queria então aproveitar e mandar um abraço aí para todos os professores presenciais, uma boa tarde especial aí para o pessoal que está entrando agora, no caso aí, Flores do Piauí, né? E aí o pessoal de São José do Peixe, São João do Peixe está pedindo aí mais 2 minutinhos. Eu vou ceder esse tempinho para vocês terminarem a cópia. Mais 2 minutinhos aí, Jana.
Muito bem, então, e mais uma vez aí agradecer aos professores presenciais de Batalha, Flores do Piauí, Jerumênia, Santa Luz e São José do Peixe. Vamos aqui para frente. Então vamos lá, ficou grande o slide agora. Olha só. Então quando nós falamos no slide anterior que o homem ele tem uma necessidade de Deus, de buscar realmente a Deus, ele vive, de certa forma, se encontrando com Deus. Existem várias e várias maneiras desses encontros acontecerem, né? A gente realmente pode fazer esse encontro através, por exemplo, da oração, dos retiros, das reflexões. Estamos vivendo agora o período carnavalesco. Hoje de manhã eu achei interessante quando liguei a TV, cedinho da manhã, no jornal local, quando um grupo de jovens se apresentava fazendo um convite a toda a população de Teresina e dizendo também que vai acontecer em vários outros lugares do Piauí, que é o chamado Carnaval do Senhor. Então são jovens que resolveram, no período do carnaval, ao invés de cair na folia do momo, eles vão cair na folia do encontro com Deus em retiros, tá? Nos shows que estão voltados para o encontro com Jesus Cristo através da música sacra, em ritmo de carnaval, né? Para não perder, sabe, esta relação com o carnaval. Eles vão estar aí fazendo um encontro com Jesus Cristo através da música, dos retiros. Então você vê como realmente nós temos essa necessidade de encontrar a Deus. Mas olha só, o ensino religioso ele tem objetivos. Não é? Ele tem objetivos. Quais são? Primeiro, o objetivo principal é mostrar a relação do homem com o sagrado. Por isso a gente fala dessa busca incessante do homem para o encontro com Deus, porque Deus é o sagrado. E todo sagrado ele é um mistério. Não interessa qual religião você está fazendo menção, tem lá a presença do sagrado. E o sagrado ele é mistério. Por isso a gente tem essa busca pelo que é misterioso. E Deus é mistério. Sagrado é mistério. Transcendente é mistério. Depois esse encontro, ele é adaptado à maneira como cada religião percebe. Não é? Só uma pergunta aqui para a Janaína. Eles estão vendo, Janaína, essa tela aberta lá? Não, né? Pronto, então agora acho que vai para vocês aí, né? Então o objetivo primeiro é a relação com o sagrado, a gente acabou de comentar, e depois é a adaptação que cada religião faz para encontrar, né, para perceber exatamente o sagrado, perceber exatamente Deus. Então cada um tem uma forma de fazer esta manifestação. Tem, por exemplo, a questão simbólica. Ela leva também a gente a compreender esta busca. Se você olha na imagem do lado direito, são pessoas segurando alguns símbolos religiosos. Logo embaixo à direita tem alguém segurando um objeto de prata chamado menorá. O menorá é um objeto que simboliza o judaísmo e se utiliza também no catolicismo, porque aqui no judaísmo, simbolizando a religião judaica, no catolicismo esse objeto não simboliza o judaísmo, mas pelo fato de ele comportar as 7 velas, elas vão simbolizar também os 7 dons do Espírito Santo ou mesmo os 7 sacramentos. Tá? Então é utilizado também no catolicismo. Logo acima desse objeto tem alguém também segurando uma espécie de terço de mão, ele é pequeno. Ali é exatamente o islamismo. Ao lado deles tem alguém sentado com as pernas cruzadas, ali simbolizando o budismo. E embaixo vem aí o símbolo máximo do cristianismo, que é Jesus Cristo, aqui no caso, o menino Jesus. Né? É como se estivesse numa manjedoura, é o recém-nascido, é o Deus encarnado feito pessoa humana. Então são símbolos que nos levam a exatamente buscar compreender o nosso Deus, o sagrado. Esse encontro ele vai se adaptando. A maneira como eu rezo, a maneira como eu faço as minhas orações, a maneira como eu silencio, tudo isso representa a minha busca, sabe, por Deus, pelo transcendente, pelo sagrado. Isso é adaptado à maneira como eu vivo a minha religião. Aqui embaixo nós colocamos apenas um modelo, que no caso são os islâmicos. Eles estão inclinados, não é? Estão exatamente fazendo o seu momento de oração, de reflexão e de mediação. Beleza? Então aí é pequeno slide, são 2 linhas só, vocês têm 2 minutinhos
para copiar e a gente volta. E qualquer dúvida, vocês podem escrever aí no chat que a gente vai comentando aqui, tá bom, gente? 2 minutos. Esse foi rápido, né? Vamos lá para o próximo. Então vamos ver aqui que o ensino religioso, que é essa disciplina que vocês estão tendo agora, né, exatamente neste momento, ela não é uma aula de catequese, ela não tem a função da escola dominical, a catequese lá na Igreja Católica, a escola dominical lá no protestantismo, mas é uma disciplina que faz parte da grade curricular. Nós temos aqui do lado aí direito, vocês veem que uma espécie de horário, né, de cronograma, onde aparece a relação à esquerda das disciplinas, aí vão dividido por ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. E aí você vê a relação de disciplinas, língua portuguesa, estrangeira, educação artística, educação física, história, geografia, matemática, ciências físicas e biológicas, e depois vem ensino religioso. Então isso para dizer o quê? Que faz parte da grade curricular da escola. Não é porque a escola de vocês quis que a disciplina existisse. Não é porque nós aqui do canal fizemos a proposta, não, é porque está assegurada na lei. Ela está garantida na lei como sendo a disciplina presente na grade curricular, ensino fundamental e médio. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho no próximo slide, esta fundamentação. Tá? Isso aqui vocês precisam copiar apenas o que está em cima, não precisa fazer desenho, não precisa fazer nada. Copiem só, não é de catequese, não é aula de catequese, nem escola dominical, tá? E coloque o ensino religioso, não tem a função de catequizar. Você não vamos, por exemplo, aqui nos nossos encontros, nós não vamos preparar vocês para receber nenhum tipo de sacramento, nem do batismo, nem de eucaristia, nem da crisma, não vamos preparar vocês para o casamento, não vamos preparar vocês para receber qualquer que seja o sacramento, porque nós não estamos dando aula de catequese. Assim como também nós vamos estudar a Bíblia, mas apenas na fundamentação teórica do que nós vamos estar falando. Mas nós não vamos ter aula aqui para fazer a leitura, para fazer o domínio, para fazer você ter esta base toda, não, porque isso é a escola dominical que faz também a catequese. Aqui nós vamos estar aliando os nossos conteúdos diários que acontecem no nosso dia a dia, tomando como base algumas fundamentações bíblicas, mas nós não vamos, de fato, sentar e estudar a Bíblia a fundo, porque isso é função, por exemplo, da catequese e também da escola dominical. E quem quer aprofundar mais ainda, aí vai fazer
um vestibular ou vai entrar num seminário, vai fazer um curso de teologia para compreender de maneira mais aprofundada, mais clara, a Sagrada Escritura. O que nós fazemos aqui é pegar a Sagrada Escritura e aliar aos fatos, acontecimentos do dia a dia, as nossas preocupações, tem bases e fundamentação bíblica. É lógico que nós vamos ter que falar um pouquinho sobre, por exemplo, a divisão da Bíblia, quantas partes ela está dividida, para que a gente possa, né, então, poder mergulhar de maneira mais segura na fundamentação teórica daquilo que a gente realmente está apresentando como conteúdo. Então vamos saber que ela existe em duas partes, que ela está dividida em capítulos e livros, capítulos, versículos e assim sucessivamente. Mas nada mais do que isso, tá? Depois cada um vai tentar realmente estudar de maneira mais aprofundada para que isso tenha uma outra dimensão, mas aqui não é exatamente o papel do ensino religioso. Ok? 2 minutinhos a gente volta. Próxima tela, vamos ver aqui a questão da fundamentação legal com relação ao ensino religioso. E nós estamos falando não é de uma lei específica, não é da própria Constituição Federal, que vai assegurar o ensino religioso tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. O artigo 210 da Constituição, no seu parágrafo 1º, é quem garante a disciplina de ensino religioso no ensino fundamental. E o artigo 209, no parágrafo 1º, vai garantir, né, assegurar o ensino religioso já no ensino médio. Então, vocês, por exemplo, estão aí assegurados pelo artigo 209, parágrafo 1º. Por isso, a disciplina em ensino religioso hoje. A LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas na Educação, no seu número 9.394, do ano de 96, estabelece o quê? Quais são as diretrizes curriculares do ensino fundamental e define a educação religiosa como uma das 10 áreas do conhecimento. Por isso que quando se define o ensino religioso como uma das 10 áreas do conhecimento, nós não podemos atribuir ao ensino religioso apenas a catequese. Não podemos atribuir ao ensino religioso o papel de uma escola da fé, de uma escola dominical, não é? Porque ela tem uma dimensão bem maior. Ela trabalha, por exemplo, com a questão do conhecimento em si. Por isso ela faz parte de uma das 10 áreas do conhecimento. Aqui nós discutimos, por exemplo, questões fundamentais sobre a criação do mundo, sobre a existência do ser humano, sobre política, sobre educação, sobre fé, sobre os problemas do cotidiano. Então, a gente constrói conhecimento.
Em 2017, nós tratamos aqui muito, batemos muito, inclusive junto com a professora Patrícia de redação, sobre o tema das diferenças religiosas, né? Essa intransigência que acontece no Brasil e no mundo. E, coincidentemente, no final do ano, foi exatamente tema do Enem naquele instante. Então, quer dizer, são conteúdos que a gente trabalha na dimensão da formação do cidadão, que é exatamente o último ponto, quando diz que o ensino religioso é de matrícula facultativa, mas ela é parte integrante na formação do cidadão. Quando fala dessa formação do cidadão, nós olhamos para a palavra cidadão. O cidadão é aquela pessoa da cidade. É ele que é responsável pelas transformações que acontecem na sua cidade, na sua sociedade. Cada um de vocês, por exemplo, não sei se todos já votam, mas quando vocês começarem a votar, vocês são responsáveis por todas as mudanças que venham a acontecer, tanto no seu município, quando escolhe o seu prefeito e seus vereadores, como também para o Estado, quando nós escolhemos governadores, nós escolhemos os nossos deputados estaduais. E depois ainda tem mais, a nossa cidadania ela se torna mais ampla a nível nacional, quando escolhemos o nosso presidente da República, os nossos deputados federais, os nossos senadores, né? Então tudo isso a gente tem que compreender do ponto de vista da formação integral do cidadão, coisa que nós vamos trabalhar aqui também no ensino religioso. E aí você pergunta, professor, o que tem tudo isso a ver? O que tem negócio de cidadania com religião? Aí você olha, por exemplo, para Jesus Cristo, só para a gente entender mais ou menos como é que a coisa funciona. Você olha para Jesus Cristo, ele era da cidade, então ele era um cidadão, mas ele não era um cidadão alienado, não. Ele era um cidadão que vivia realmente a realidade da sua cidade. Ele participava, ele queria transformar as estruturas sociais que ali existiam naquele momento, que eram muito perniciosas. Você vê, por exemplo, quando aquelas pessoas que eram doentes da lepra, hoje a gente chama hanseníase, elas eram tiradas da cidade e colocadas fora dos muros, lá nas montanhas, aonde ninguém ia. Eram tiradas, elas não poderiam conviver com os bons, com os sãos, com os saudáveis. Não é? É como se elas estivessem endiabradas, tomada o corpo pelo próprio demônio. Então eles eram tirados da cidade, jogavam lá nos arrabaus, nas periferias. Por isso, até hoje, nas grandes cidades, existem as periferias. As pessoas pobres não conseguem viver ou não podem viver no meio dos ricos, elas são tiradas e jogadas nas periferias. A prefeitura leva, joga lá distante. É a mesma ideia que se tinha naquele momento. E aí Jesus Cristo faz o quê? Ele vai às montanhas, ele se junta aos leprosos, ele cura os leprosos. E o curar ali tem muito mais significado que o simples curar da doença. Ali curar significa dar àquela pessoa a dignidade de ser humano, de poder conviver com os outros sem nenhum tipo de diferença. É essa a visão naquele instante em que Jesus Cristo cura. Tá bom, gente? Então ele era de fato um cidadão, ele tinha um compromisso com as transformações sociais. Ele criou um embate com os poderosos. Eles perseguiram Jesus Cristo desde o momento em que ele nasceu. É só vocês lembrarem que quando os reis magos foram visitar Jesus, quando eles voltassem, era para dizer para Herodes onde é que o menino estava, para que ele fosse também fazer a sua visita. E aí eles são alertados que não voltem, porque se eles dissessem onde o menino estava, eles iam matar. Como eles não voltaram, ele deu uma ordem que matassem todas as crianças de 0 a 2 anos. E é o momento em que Jesus foge para o Egito para não ser morto, mas já é perseguido. Quer dizer, o próprio nascimento de Jesus já mexia com as estruturas sociais daquela época, já metia medo dos poderosos naquele instante. Então Jesus já era um cidadão, mesmo ainda criança, ou até mesmo antes de nascer, porque já incomodava o fato de se pregar que estava chegando alguém mais poderoso do que qualquer autoridade naquele instante. Então, vamos realmente colocar isso dentro da nossa perspectiva de estudo, sempre lembrando que aqui é um momento de formação também para a cidadania. Tá certo? Aí 4 minutos e a gente volta.
aqui a nossa próxima tela. Eu queria agora que você... Muito bem, agora na tela de vocês tem um quiz. Quer dizer, antes de estudar religião e religiões em sala de aula, o que é religião para você? E qual é o espaço que ocupa a religião em sua vida? Então nós vamos fazer o seguinte, vocês aí, Batalha 10, 061, Porto 2, olha lá, Porto, seja bem-vindo, Santa Luz 2, Simões 2, São José do Peixe 1. Então vocês se reúnam em grupos e durante esses próximos 5 minutos vocês fazem um trabalho rápido, discutam e depois vão colocando aqui, quando a gente voltar, vocês vão colocando aí no chat as ideias que vocês tiveram, a conversa que vocês conseguiram montar um pensamento e vão colocando para a gente ir comentando aqui, tá bom? Então 5 minutinhos e a gente volta para esse trabalho.
Muito bem, então já tem algumas respostas aqui no chat. Pedi só para a Janaína abrir mais um pouquinho a tela do chat para eu ver aqui o que já se escreveu. Então vamos lá, só um minutinho aqui. Olha lá, gente, já tem alguém que colocou o seguinte lá de Batalha 10. Entendemos que cada indivíduo tem uma religião, mas com o mesmo objetivo, que é estar mais próximo de Deus e seguindo seus ensinamentos. Muito bem, está lá a colocação de São José do Peixe, aliás, Batalha 10, né? Que eles dizem que cada indivíduo tem uma religião. E está correto na afirmação, porque não há uma universalização de uma religião para todo mundo. Você viu que nós temos o budismo, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo e assim sucessivamente. Dentro do cristianismo nós temos o catolicismo, o protestantismo e quer dizer, cada religião dessa tem os seus seguidores, os seus fiéis. Então cada indivíduo tem de fato uma religião. Mas ela diz coisas mais interessantes ainda, que o objetivo é comum, é exatamente buscar estar próximo de Deus. Então não interessa, né? Cada religião tem a sua busca individual, mas essa busca individual, que é uma característica própria de cada religião, é o encontro com o ser superior, o encontro com Deus, é o encontro com o sagrado, é o encontro com o transcendente. E ela diz mais, e assim cada um vai seguindo os seus ensinamentos. Então, muito bem colocado aí. Eu não sei se foi um grupo todo, se foi uma aluna somente, mas ela fala em nome de um grupo, entendemos. Então, de parabéns lá, Batalha 10, pela colocação. E acho que, inclusive, abrange numa resposta só as duas perguntas aqui colocadas no quiz. Mais algum polo? Porto, Jerumenha, Santa Luz, mais quiserem colocar, vão fazendo aí as suas observações e a gente vai comentando aqui. Olha lá que Batalha acabou de fazer com muita propriedade, com muito conhecimento de causa. Parabéns então aí, pessoal de Batalha 10. Tá? Mas a gente vai avançando aqui e vocês vão colocando e a gente vai parando e lendo aqui para fazer os comentários, tá bom? Não fiquem presos apenas o que nós vamos seguir aqui. Só que agora nós vamos entrar numa outra parte do conteúdo, propriamente dito, que faz relação exatamente a isso que acaba de ser respondido por Batalha, que é essa busca por Deus. E essa busca por Deus é a busca pelo transcendente, aquilo que está muito acima da nossa propriedade de identificar do que é natural para nós. Então nós vamos ver agora o que é transcendência, quem é o transcendente e qual é a relação entre transcendência e fé. Tá? É isso que nós vamos trabalhar neste exato momento. Então são 3 pontos que vocês podem, nesse instante, durante um minutinho, copiarem no caderno de vocês. Passa aí uma folha e já começa a colocar esse roteiro para o próximo conteúdo que nós vamos trabalhar. Agora não é especificamente sobre ensino religioso. Agora a gente já entra no conteúdo do ensino religioso, começando aqui pela transcendência. Então, o que é transcendência? Quem é o transcendente e a relação entre transcendência e fé. Um minuto só. Muito bem, então, agora fazendo aqui uma observação, Batalha 10 acaba de me informar que a resposta dada que eu comentei anteriormente foi respondida por todos os alunos do primeiro ano lá da unidade escolar de Seu Arco Verde. Então está de parabéns todo o grupo e eu queria saber também o nome do professor que está à frente da turma, o professor presencial.
Me coloca aí o nome para que eu também possa identificá-lo aqui. Ok? Então vamos para colocar aqui o nosso conteúdo. Então vamos começando a nossa fala falando aqui da transcendência, né? Colocando como sendo um conceito. Então a professora Elaine, parabéns ainda, professora, mantém a turma aí sempre unida, sempre participativa, e isso engrandece tanto a todos aqueles que estão nos acompanhando pelos outros canais, também aos professores que estão aqui em sala. Então, olha só, transcendência o que é? É a capacidade de superar os limites normais e pode ser atribuída a entes de diversas naturezas. Né? Então, nós falamos ainda há pouco. Quando nós não conseguimos entender, quando nós não conseguimos perceber aquilo que está sendo apresentado e ultrapassa essa nossa compreensão, este ultrapassar a compreensão, este ultrapassar o nosso limite de entender a normalidade das coisas, entra no campo da transcendência. Por isso, quando nós falamos Deus, ele é transcendente. Por que é transcendente? Porque ultrapassa a nossa compreensão humana. Nós, por exemplo, nunca vimos a Deus. E um dia os apóstolos pediram para que Jesus mostrasse Deus a eles. E ele disse, olha, quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um só. E outra coisa, aquele que vê o rosto de Deus morre fulminado. Porque nós só poderemos contemplar Deus face a face no dia em que nós morrermos. E não é só morrer, é preciso morrer, ressuscitar, ser julgado e no julgamento, sendo merecedores da graça divina, nós seremos levados à sua presença. A Sagrada Escritura diz que nós iremos contemplar Deus face a face. E naquele momento, Deus será tudo em cada um de nós. Já não haverá, por exemplo, o Antônio, o João, o marido e a mulher, não vai haver isso. Porque ali já não há mais a individualidade, não há mais só a comunidade, ali existe apenas Deus presente em cada um. Por isso é a totalidade, ali acontece a felicidade plena, é o momento da nossa felicidade plena, é quando nós conseguirmos nos encontrar frente a frente com Deus. Mas o trajeto é feito aqui, né? É feito aqui. Aí alguém de Flores do Piauí diz, professor, por favor, comente a terceira questão. Terceira questão? E tinha uma terceira questão, deixa eu voltar aqui. Não, gente, aqui é o roteiro, tá? Se é aqui que você está falando, aqui é um roteiro, nós vamos trabalhar agora. Nós estamos começando, no slide que estava anteriormente, nós estamos falando do que é a transcendência, quem é o transcendente e a relação entre a fé e a transcendência. Mas nós estamos só no começo. Olha aqui, nós estamos falando agora primeiro do que é a transcendência. Dizendo que a transcendência é a capacidade de superar os limites normais e pode ser atribuída a entes de diversas naturezas. Não é? Se você vai, por exemplo, lá para o candomblé, eles também têm esta compreensão do transcendente. É uma outra visão, mas eles têm. Se você vai lá para o espiritismo, alguns tratam o espiritismo como religião, outros como filosofia de vida. Mas não interessa, se você vai para lá, também a dimensão do transcendente é outra. Não é? Por exemplo, lá o Jesus Cristo, que eles acreditam, ele não ressuscitou, mas ele reencarnou. Não é por aí que funciona na concepção do cristianismo. Mas lá também tem a visão do transcendente. Se você vai lá para o judaísmo, é a mesma coisa. Jesus Cristo lá, por exemplo, ele é apenas um grande profeta. Ele é um grande profeta. Embora Jesus Cristo tenha sido judeu, mas o fato de Jesus Cristo ter se deixado morrer na cruz, para o povo judeu foi uma decepção. Não é? Foi uma decepção. Por isso, até hoje, o povo judeu espera a vinda de Jesus Cristo. Aí você pergunta, e por que eles esperam? Porque lá na Sagrada Escritura diz que aí Deus enviará, tá, alguém que vem para libertar o povo. Só que eles esperam um rei, sabe, com um exército que vem marchar sobre os poderosos, vem aniquilar os poderosos, e não é por aí que a coisa funciona. Jesus Cristo ele não veio com este propósito, por isso eles não entendem Jesus
como o Deus encarnado, Deus feito pessoa humana, mas sim um grande profeta que fez milagres, mas que não era este Deus encarnado. E assim, gente, todas as demais religiões atribuem também a natureza transcendental àqueles entes superiores que eles acreditam. Você vai encontrar isso lá no islamismo, você vai encontrar isso lá no budismo, você vai encontrar no confucionismo. Todas as religiões que você possa imaginar buscam esse transcendente e cada um vive e atribui essa transcendência a quem eles acreditam ser o ser superior. E Deus, para nós, ele é transcendente. Por quê? Porque ele tem essa condição espiritual de ente exterior e superior ao mundo e à realidade humana. Você vê, por exemplo, Deus ele se manifesta ao povo numa sarça ardente. Lembram que ele não apareceu, mas ele de repente ele se manifestou numa árvorezinha, um arbusto, e começou a pegar fogo, e o fogo não consumia aquela árvore, e ele falou e depois voltou tudo ao normal. Ela continuou verdinha do mesmo jeito, não foi queimada, é a manifestação. Vocês lembram, por exemplo, quando Jesus foi batizado? A Bíblia diz que no momento do batismo de Jesus, quando João Batista o batizava no Rio Jordão, desce sobre ele uma pomba. E todo mundo que ali estava ouviu a voz de Deus. Ora, tudo isso, gente, ultrapassa o limite da nossa compreensão. Se isso acontece, é uma manifestação espiritual de um ente que está totalmente fora e superior ao mundo. E aí também ele está fora e superior à realidade humana. Por isso nós temos dificuldades em entender o sagrado transcendente. E estamos em constante busca. Tá bom? Então vocês têm aí 4 minutos para copiar o slide e a gente volta.
Vamos à próxima tela, todo mundo copiou aí, não foi? Então, transcendência. Ser humano, o ser humano, nós somos assim, não é? Somos gananciosos, nós somos pretensiosos, arrogantes, prepotentes. Então, nós também buscamos a transcendência quando nós tentamos superar a barreira do desconhecido. Olha, um atleta, ele pode entrar num processo de transcendência quando ele chega a fazer o praticamente impossível para vencer as suas corridas. Ele transcende a barreira da velocidade, não é? Sendo mais rápido, fazendo 100 metros em 9 segundos. É uma coisa que ultrapassa a nossa possibilidade de compreender. Naquele momento, ele transcende, mas ele não é transcendente. Nós vamos compreender já no próximo conteúdo que a gente vai trabalhando, mais específico sobre Deus, nós vamos entender exatamente essa diferença entre ser transcendente e ter a transcendência. Nós vamos entender mais na frente. Então, o ser humano, ele também busca essa transcendência. E isso está exatamente na tentativa da gente compreender a superação das barreiras. Quando nós fazemos isso, significa dizer que nós estamos exatamente transcendendo algumas dificuldades, alguns problemas. Mas olha lá, é o esforço que nós fazemos. Deus, por exemplo, enquanto transcendente, ele não faz esforço para nada. Tá? Já faz parte da sua divindade. Ele transcende, porque ele é a própria transcendência. Nós não. Nós buscamos superar barreiras, uma vez que nós superamos, quanto mais difícil é a barreira, significa dizer que nós transcendemos ao problema. Transcendemos ao problema. Segundo ponto. Como se sabe, o ser humano ele é questionador. Eu já falei isso quando a gente comentava sobre a disciplina de ensino religioso. O homem ele é questionador por natureza. A gente vê isso na filosofia, a gente vê isso na sociologia, nas ciências também e na religião também, esta busca do homem em tentar compreender tudo. Ele é, por natureza, um ser questionador. Sobretudo no que diz respeito à sua origem. Quem não está preocupado, por exemplo, em saber de onde veio? Quem não está preocupado em saber quem é, de fato? E não é o de onde veio, por exemplo, eu nasci da barriga da minha mãe. Não. É exatamente quando nós falamos da criação do mundo e da criação do homem. A Sagrada Escritura diz que Deus pegou o caos, a desorganização, a bagunça e começou a colocar tudo no seu devido lugar. E foi criando. Separou o dia da noite, colocou os peixes do mar aonde era para ser, o dos rios onde era para ser, os rios correndo aonde deveria correr, o mar ocupando o lugar que deveria ocupar. A noite colocou a lua, o dia colocou o sol, e assim Deus foi dando forma. E viu que tudo era muito bonito, lindo, maravilhoso, mas faltava alguma coisa. E aí, de repente, ele resolve criar o homem. E a Sagrada Escritura vai dizer que ele criou o homem do barro, né? Soprou, um simples sopro de Deus, e este sopro, ele caracteriza o Espírito Santo. Este sopro caracteriza o Espírito, que significa vida. Quando ele sopra, o homem tem vida, ele começa a existir. E o homem, então, ocupou o seu lugar na terra e começou a achar aquilo tudo muito lindo, maravilhoso, belo, mas ele foi se angustiando, porque ele é um homem e ele, enquanto homem, é um ser questionador. Então ele quis saber mais coisas e ficou angustiado agora de ter tudo aquilo e, de repente, ficar só com ele. Parece que a gente pode ver a imagem dele entrando no escritório, batendo na porta, né? Posso entrar? E Deus diz, entra, qual o problema? E ele vai contar que está angustiado, porque está tudo lindo, maravilhoso, mas ele está sentindo um vazio. E num primeiro momento, Deus manda ele nominar todas as coisas criadas. E ele assim faz. Né? Vai dando nome a cada coisa, a cada animal, tudo foi nominado pelo homem. E depois vem novamente aquela crise e volta a conversar com Deus. E aí então Deus dá um sono, faz ele dormir.
Então tira dele uma costela e cria a mulher. E aí Deus é muito sábio, pedagógico, assim como Jesus também vai ser bastante sábio e pedagógico na sua prática, na sua vivência no mundo em que nós estamos vivendo e que ele viveu também. Então Deus tira a mulher exatamente do lado, para que a mulher se tornasse com o homem companheira. Não lhe tirou da cabeça para que ela não se sentisse superiora, mas também não lhe tirou dos pés para não se tornar inferior, ser tratada como um ser inferior. Embora, mesmo não tendo acontecido isso, no tempo de hoje a gente vê acontecer tranquilamente os homens tratarem as mulheres como ser inferior. E algumas mulheres se deixam tratar como seres inferiores, mas existem também outras que se colocam como superiores e vão na contramão daquilo que Deus pensou, que era exatamente a mulher ser companheira, andar com ele, conseguir vencer os obstáculos, transcender os obstáculos, as barreiras do desconhecido, mas juntos e não separados, ou sendo melhor, ou deixando que o outro se tornasse inferior. Então era assim que Deus queria. Então o homem tem essa busca, o homem tem esta vontade de se compreender, de se entender dentro deste mundo. E assim a gente vai percebendo que de fato nós não conseguimos compreender a transcendência proposta pelo próprio Deus. Então, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos compreender que dele nós fomos parte, né? Fomos criados por ele, porque em nós está a imagem e a semelhança dele. Mas nós vamos perdendo estas referências à medida que nós vamos crescendo, evoluindo, à medida que nós somos provocados nas respostas que nós não encontramos às perguntas de quem eu sou, o que eu sou, de onde vim, para onde vou. Então são questões que surgem, de fato, mas são necessárias para que a gente possa realmente experimentar aquilo que nos leva a acreditar no transcendente, que é a fé. Sem ela, nós não vamos a lugar nenhum. Tá bom? Então aí, 4 minutos e a gente volta.
Então vamos aqui à próxima tela, falando ainda agora das transcendências e dizendo que as religiões em si, não vamos citar nenhuma, todas elas, buscam, né, e procuram sempre responder a esses questionamentos que nós falamos anteriormente, posto que, de modo geral, é somente no transcendente e sobrenatural, a quem chamamos Deus, que encontramos respostas para a inquietação principal pela sua inerente curiosidade quanto à criação humana e também quanto aos outros questionamentos. Então, as religiões elas vão estar tentando, buscando, procurando dar essas respostas a esses questionamentos. Nós sabemos que depende do ponto de vista de cada um. E esse ponto de vista tem que estar atrelado à fé. Porque dependendo da sua visão da fé ou da sua vivência da fé, isso pode ser explicado ou não, compreendido ou não, entendido de que de fato Deus é quem nos dá a certeza da nossa existência, de que de fato Deus ele é a essência do nosso ser. Se assim não for, nós vamos ficar sempre presos a esses questionamentos, a busca por respostas. Não que não seja válido qualquer tipo de questionamento, é válido, mas a resposta está exatamente em Deus. E para você aceitar esta resposta, você tem que estar movido por aquilo que nós chamamos de fé. E a fé, ela é uma vivência particular. Tá? Ninguém conseguiria jamais pegar uma transparência como essa aqui, ou um quadro, ou mesmo publicar um livro, ou fazer um tratado falando da fé, porque não esgota em si a fé, porque ela é uma vivência de cada um. É a maneira como eu vivo a minha fé que me faz acreditar ou deixar de acreditar, que me faz tomar uma decisão de dar passos maiores ou que me deixa em cima do muro, atrelado a dúvidas. Simplesmente isso. Se a gente não conseguir, de fato, deslanchar na fé, nós não iremos compreender o transcendente e não iremos encontrar resposta nele para as nossas dúvidas existenciais. Quem eu sou, quem criou o mundo, como o mundo foi criado. E aqui não cabe perguntas como quem criou Deus, porque a própria filosofia já coloca Deus como sendo um motor histórico. O que significa isso? É aquele que é capaz de tudo criar simplesmente do nada. Simplesmente do nada. O próprio homem foi criado simplesmente pela vontade de Deus soprar, e o seu sopro significa ruá, que significa vida. Se vocês acompanharem bem no interiorzão do nosso estado, as pessoas quando morriam, hoje não sei se acontece isso, mas quando elas morriam, antes de dizer que estava morta de fato, as pessoas pegavam um espelho, ou se um espelho todo, ou um caco de espelho, e colocavam nas narinas do falecido ou da falecida. Se ficasse suado o espelho, é porque ainda existia vida, ainda existia espírito, ainda existia o ruá, ainda existia um sopro de vida. Então não se enterrava a pessoa. Por isso aquela demora no interior, se demorava muito a enterrar para ter a certeza absoluta de que a pessoa estava morta. Mas aqui a gente tem que buscar compreender tudo isso pela fé. Senão, nós não andamos para lugar nenhum. Tá bom? Então, os questionamentos que surgem, eles nos levam a crescer, mas eles nos provocam exatamente na compreensão do transcendente, a partir da fé que nós temos que Deus de fato ele é o absoluto, que Deus de fato ele é o sagrado. Ok? Aí 4 minutos e a gente volta para seguirmos.
Então voltamos aqui para a nossa próxima tela, vamos trabalhar aqui um pouquinho mais sobre o transcendente, dizendo aí que a transcendência é, primeira coisa, quem é o Criador? Segunda coisa, de onde surgiu? São perguntas, são questões que surgem, nós já vimos isso ainda há pouco, já conversamos sobre isso. O homem é um ser questionador, curioso, ele não se satisfaz com as respostas dadas, ele está sempre querendo cada vez mais novas respostas. Só que aí entra a questão da cultura. E essa cultura é a religiosa. E cada cultura religiosa vai estar buscando responder a estas perguntas, não apenas quanto à origem humana na Terra, mas também quanto à origem do Criador. Por isso tem alguns mais arrogantes ainda que gostam de perguntar, mas e quem foi que criou Deus? A filosofia, por exemplo, do começo, ela também trabalhava esse questionamento, mas depois vai percebendo que existe um motor histórico. A teologia vai pegar este motor histórico e colocar exatamente Deus como sendo aquele que tudo movimenta, é aquele que do nada tudo cria, é aquele que organiza o caos, é aquele que coloca tudo no seu devido lugar. E estando tudo lindo e maravilhoso, ele viu também na sua consciência divina que era preciso alguma coisa ou alguém que pudesse dar ou fazer com que tudo que foi criado tivesse sentido. E aí surge o ser humano, surge o homem, Deus cria o homem. Mas interessante também que o homem ele se angustia. Lembram ainda há pouco quando eu falei? Esta angústia, neste caso, ela é saudável, uma angústia saudável, porque ele fica se questionando, tudo lindo, maravilhoso, mas só para mim? E aquele vazio, com quem eu converso? Com quem eu dialogo, com quem eu posso, falar dessa beleza, com quem eu posso partilhar todo este paraíso, só comigo mesmo. Aí eu ilustrei que a gente vai lá, bate na porta, né? Porque aquele homem, Adão, que vai lá e bate na porta de Deus, representa cada um de nós nas nossas angústias. E ele vai lá e pergunta, mas e aí, para que tudo isso aqui agora, o que eu faço? E aí Deus mandou ele nominar tudo, e ele foi lá e fez. Mas depois continua aquela angústia, porque ele está sempre buscando sentido, né? E faltava exatamente o sentido. Aí é que vem a história da mulher, para dar sentido à existência de tudo que foi criado e para dar existência ao próprio ser humano. Por isso a Sagrada Escritura vai dizer que nós precisamos de um do outro. Por isso a sociologia diz que o ser humano ele não consegue viver se não for em comunidade, se não for em sociedade. Thomas More vai dizer no seu livro, homem algum é uma ilha. Olha lá, homem algum é uma ilha. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar vivendo de maneira socializada, não é? Onde tudo é partilhado. E essa socialização, essa primeira comunidade, essa sociedade, ela começa lá na nossa casa. A primeira ideia de comunidade é a nossa família. Nela nascemos, nela crescemos e ali nós aprendemos tudo. É tudo bom ou tudo ruim, mas é lá que tudo acontece. É o primeiro pontapé. A nossa família deve ser a primeira igreja, a nossa família deve ser a primeira catequese, a primeira escola dominical, é ali. Se você está vivenciando isso hoje na sua sala de aula, se você encontrou alguma referência naquilo que nós colocamos hoje, com a vivência que você tem, porque trouxe da família, você está de parabéns. Quer dizer que a sua família ela está exercendo exatamente o papel inicial, que não pertence à igreja, que não pertence à escola. A escola ela vai dar continuidade, mas não é a escola, não é a igreja que vai fazer acontecer tudo isso na sua vida. A primeira experiência que nós devemos ter de Deus começa em casa, não é na igreja, não é na escola. Se o seu contato com Deus começou hoje, eu espero poder realmente saciar esta sua curiosidade, saciar esta sua busca. Mas ela deve ser aprofundada aqui, mas ser trazida de casa. Mas faz parte da cultura religiosa de cada um, não é? Elas vão dar respostas positivas ou respostas negativas. Você vai conseguir responder a Deus como Criador de fato ou você vai ficar sempre na dúvida. Quem é Deus? Quem foi que criou Deus? De onde foi que ele surgiu?
E aí, mais uma vez, eu coloco aquela palavrazinha, fé. Fé, ela move montanhas. Fé, ela transforma vidas. Fé, ela consegue fazer com que a gente mude o jeito de ser. E é duas letrinhas só, né? Fé. E faz uma diferença tremenda quando você se coloca diante daquele que não tem fé. Aquele que não tem fé vive um vazio existencial. Aquele que tem fé, ele consegue suprimir este vazio, colocando exatamente na sua vida Deus como transcendente, Deus como um ser superior. E ele não está nem aí preocupado se isso ultrapassa o limite da sua compreensão. Ele sente a saciedade de ter Deus em sua vida. Tá ok? Aí vocês têm 3 minutinhos para copiar e quando a gente voltar é para as nossas despedidas de hoje. Então, muito bem, nós vamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, né? Dia 1º de março de 2019, já sexta-feira de carnaval. Se vocês forem de fato dançar, pular o carnaval de vocês, façam com bastante cuidado, com bastante consciência, não exagerem, tá? Dancem com sabedoria, sejam realmente cuidadosos. E eu quero mandar um abraço especial e pedir que Batalha também, Jerumenha, Porto, lá em Santa Luz, São José do Peixe, todos façam parte dessa grande festa que é o Carnaval. Quem se sentir motivado a participar dos retiros espirituais, que o façam, mas aqueles que optarem pelo Momo, correr atrás aí do trio elétrico, tirar o pé do chão, pular alto, mas façam com bastante zelo, com bastante cuidado, respeitando os espaços, respeitando a individualidade, e os homens respeitem as mulheres
na sua individualidade, tá, gente? Isso é o que faz realmente a gente acabar com este preconceito, com estas agressões às mulheres que vem acontecendo nos últimos tempos. Então, um beijo, um abraço e até a próxima sexta-feira.